Minha gente, olha, estamos na Semana Nacional de Combate ao Colesterol, um problema que atinge, assim, o excesso de colesterol atinge milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo afora e traz muitos problemas, né? Quem está comigo mais uma vez é a doutora Rafaela Norbim Barcelos, é médica endocrinologista, vem fazer um alerta para esse problema. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Cláudio. Doutora Rafaela, o colesterol, que assim, de certa forma, ele é importante para o organismo, né? O problema é o excesso, né? Exato, muito importante, inclusive para a formação das nossas células, a cobertura de nossas células. A gente depende do colesterol para a produção de hormônios, né? A gente aqui, eu como endocrinologista que estuda os hormônios, então o colesterol ele é essencial à vida, mas o excesso ele pode ser prejudicial e bastante, aumentando o risco de doenças como infarto, derrame, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, né? Então o excesso é um problema. Doutor, agora assim, como equilibrar esse, a senhora falou em excesso, né? Eu acho que a grande dificuldade é fazer essa conta, né? E equilibrar o tanto de alimento que a gente pode ingerir para manter esses níveis estáveis, né? Verdade. Tem coisas que a gente não consegue mudar, por exemplo, o fator hereditário, mas outras são muito fáceis de modificar, né? Não fáceis, mas coisas ao nosso alcance, como, por exemplo, deixar o sedentarismo. Se você puder ir de casa para o trabalho, de trabalho para casa, a pé ou de bicicleta, já é uma atividade física, mesmo que não programada. Segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, uma atividade regular semanal de 150 minutos por semana. Lembrando que a nova recomendação que para pacientes com sobrepeso e obesidade deveria ser em torno de 300 minutos, né? Mas para deixar de ser sedentário bastam 150. Tentar evitar alimentos processados, industrializados, como sorvetes, biscoitos recheados, esses folhados. Não que isso seja proibido, mas que não faça parte da regra, mas da exceção. E quem consome ir diminuindo aos poucos, pelo menos, né? Exato. E não tentar, como a gente conversava ainda há pouco, né, fora do ar, com relação ao dia do lixo. Não dá para você passar uma semana no extremo do radicalismo, só comendo alface e rúcula. Aquela dieta ali severa. E chega no fim de semana, você faz um balanço aí super positivo de 6.000 calorias. Aí não então, tem como. não funciona. Pois é, a senhora citou aí as doenças e são muitas, porque isso é um fator assim, cumulativo, é dia após dia e pode culminar com coisas muito graves, né? Exato. Vamos pensar que os nossos vasos por dentro, eles são bem fininhos. Vamos pensar em tubos de PVC, né? Os canos que a gente tem na nossa casa, na medida que você não lava direito, que você vai jogando sujeira ali dentro, ele vai entupindo. Só que a gente tem que lembrar que os vasos do nosso coração, os vasos do nosso cérebro, eles são bem pequenininhos. Então são aqueles tubos, como se fossem tubos de PVC bem fininhos. Então esse colesterol ele vai se depositando, ele deposita-se na parede dessas artérias, com risco de em algum momento ter uma obstrução parcial grave ou completa, e aí você tem a morte do que está depois, das células que vêm depois. Pois é, a gente tem os resultados, né? A senhora citou o infarto, tem a questão também do derrame, como se fala no popular, que é o AVC, né? O acidente vascular cerebral. Então, assim, que realmente pode causar muitos problemas e levar à morte. Agora, o corpo da gente, ele dá alguns sinais de que o colesterol está alto, doutora Rafaela? Assim, a gente consegue perceber? Habitualmente não. Quando falamos de colesterol, a gente acaba englobando também os triglicerídeos, né? Que são um tipo de gordura. Quando o paciente ele tem triglicéridos elevados, ele pode vir a ter uma pancreatite com dor abdominal. Alguns pacientes com colesterol muito alto têm xantelasma, que são tipo pequenos tumores assim na pele, de gordura. Alterações nessa parte colorida do olho, né, na íris, mas são sinais muito sutis. Então, habitualmente, o colesterol ele não dá sintomas. É muito importante que façam uma dosagem, né, no sangue, uma avaliação laboratorial. Pois é, a senhora falou que controlar esses níveis está muito relacionado, tudo a ver com a alimentação adequada, com né? o estilo de vida. O estilo de vida, é todo um conjunto, né? Não é só comida. Todo um conjunto. Né? Há muito a gente preconizava, muito com relação a só a dieta. Só a dieta, você tem um colesterol alto e a dieta. Tanto é que o ovo foi liberado, né? O mito do ovo. A gema do ovo, exato, que era um grande vilão, não, né? Mas nós temos ainda muito bem consolidados com relação às gorduras saturadas. Então, por exemplo, está muito na moda o pessoal falando sobre óleo de coco, sobre banha de porco. Saiu recentemente e fica um alerta para toda a população que ainda não teve acesso a esses comunicados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Nutrologia. Esses são alimentos, ou quando você vai comer um torresmo, né? Deu aquela vontade, então você sabe que é um pecadinho. Ou quando você quer fazer algo diferente, um prato saborizado, ou quem tem um quadro de alergia alimentar. Mas assim, fazer da sua rotina, agora eu só uso óleo de coco em casa. Isso é criminoso. Não se deve fazer. Não se deve. As sociedades
para nossa bênção, né, tem divulgado isso a público, mas não tem chegado a todos. Então ainda tem muita gente que chega no consultório falando, não, doutora, porque lá em casa, e você vê pelos exames, eu só uso agora gordura de porco, como se fosse ou óleo de coco, né? fosse a solução, mas não é mais natural, doutora. Eu falei, olha, vamos para os óleos vegetais, vamos tentar usar um óleo de girassol. Ah, porque o de milho, doutora, eu não quero porque o milho é transgênico. Eu não quero óleo de canola porque ele não é uma planta. Tá bom, vamos ficar no girassol, que é menos polêmico, que seja. E quantificar isso também. Porque o equilíbrio entre a qualidade do alimento que você ingere, a prática de atividade física, vão se influenciar. Claro que alguns casos são hereditários, né? E esses a gente... Aí precisa de um estudo mais aprofundado. Exato. Né? Algumas vezes você não consegue fugir da medicação, mas ter um estilo de vida saudável é sempre bacana. Pois é, a gente falava aqui antes de iniciar a entrevista, né, de que também são coisas simples, né, doutora? Não, a gente está falando de alimentos aqui, alimentos baratos, acessíveis a todo mundo. Exato. Essas dietas da moda, elas são muito caras, né? Tem muitos clientes que me procuram e eles falam assim, doutora, apesar, eu não sou nutricionista, né, eu sou endocrinologista, eu vejo a parte médica, hormonal, e a obesidade é uma doença hormonal, a dislipidemia do colesterol também, mas eles conversam muito sobre alimentos conosco. Ai, doutora, olha só, mas eu não posso fazer dieta cara. Porque assim, é muito caro fazer dieta. Eu falo, olha só, mas pão, arroz, feijão, carne, legume e fruta, não faz parte. Fruta da estação, fruta é caro, claro, né? Legumes é da estação, você pega aquele que está com uma alta produção, então você tem uma queda de preço. Então assim, o equilíbrio que é o melhor caminho. Porque as dietas muito restritivas, muito da moda, uma dieta muito rica em proteína, ela acaba vindo com muita gordura. Se isso for permanente, isso traz mais malefícios do que benefícios. Pois é, e às vezes pessoas pegando emprestado, né, a dieta de outra, muito dizendo, comum. Vou cortar o carboidrato à noite, por exemplo, está muito na moda isso, muito, né? Muito. Traz um perigo grande, né? Precisa ser avaliado. Assim, caso a caso, caso né? a caso. Há casos em que nós temos benefício com algumas restrições, elas são necessárias, muito importantes, e outros casos não, a gente tem malefícios. Não então, pode ser assim. Conversar, né, não é genérico. A gente precisa conversar, por isso a gente estuda tanto, né? Avaliar cada caso um caso. Exato. Ô, doutora Rafaela, agora, com relação a gente vê muitas crianças também tendo problema com obesidade nos dias de hoje, né? Sim. Com a tecnologia, parece que estão mais paradas. Exatamente isso. É um outro problema também, né? Um outro problema. Porque o colesterol elevado, ele caminha muitas vezes com outras doenças, como a hipertensão, como você mencionou agora com relação à obesidade, a puberdade precoce. Diversas doenças estão associadas ao colesterol alto. E claro que a pessoa com obesidade, ela tem maior probabilidade de ter o colesterol alto, mas não é exclusivo. Por exemplo, o peso, ele vai do ganho e do gasto. Então, aquela criança que ela é muito dinâmica, ela gasta muita energia, mas é uma criança que ela não gosta de comer. Então, quando ela vai comer, ela come só o biscoito recheado, pequena quantidade, mas é só o biscoito recheado e o sorvete. Então, essa criança ela vai ser magra, porque ela come pouco, certo? Então, o gasto dela é maior do que o ganho, mas só de alimentos ultraprocessados, muito ricos em gorduras não saudáveis, gorduras trans, gorduras saturadas. Então, vai ser uma criança magra, com colesterol muito alto. Se fizer os exames, medir as taxas, aí vai ter problema. Com certeza, cada dia é mais comum, Cláudio. E crianças hoje que muitas vezes estão ficando obesas porque gastam menos, né, energia. Então passam muitas horas na frente do celular, da televisão, do videogame. E a recomendação da Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria é que essas tecnologias, incluindo a televisão, não passem de 2 horas para a prevenção da obesidade, que está muito associada a alterações do colesterol. Olha aí, né, gente? Tem que tomar todo cuidado, né? Porque aí desencadeia uma série de doenças e parece que quando aparece uma, vem tudo de uma vez, né? E muitas vezes vem aí a obesidade, o colesterol, o diabetes na criança ou o pré-diabetes. Alterações que crianças obesas, crianças adoecidas, têm grande tendência a serem adultos doentes também. Então tem que cuidar agora. Agora, a hora é agora. Tá aí, gente, buscar então uma alimentação mais equilibrada. A doutora Rafaela veio falar exatamente fazendo esse alerta, né? Nessa semana que a gente comemora a Semana Nacional de Combate ao Colesterol, na verdade é nesta quarta-feira, é o dia, né? Quarta-feira. Dia 8 é o Dia Nacional, mas a gente aí tem toda uma semana com várias ações, né, doutora Exato. Rafaela? E, na verdade, vamos lembrar que a gente tem que combater o ano todo, né? Não pode ser... Não só pensar quando chegar o verão, né? Ah, não, agora é inverno, a gente põe o pé na jaca. Vamos pôr o pé no melão, né? Vai devagar, né? Vamos na jaca, vamos na uva. O equilíbrio. Aliás, assim, só pra gente fechar, nada é proibido, né? Não. Em termos de alimentação.
raras exceções extremas de alergia, quadro de intolerância grave, mesmo diabético, eu falo sempre com meus clientes com diabetes, olha, até o diabético pode comer o doce, não na quantidade que habitualmente fazia, né, ou como gostaria, mas na quantidade que é saudável, que seja saudável. Então, eu comento sempre, os clientes às vezes me veem e falam assim, porque é fácil, doutora, a senhora é magrinha. E... É o que todo mundo fala, né? Exato, mas não é. Se ontem à noite eu comi uma carne de sol com aipim. Hoje eu tô mais na salada. Não dá para fazer de novo, né? Exatamente. Vão praticar uma atividade física mais interessante. Aliás, um amigo esses dias disse que vai comer X-tudo uma semana para ver o que acontece, né? Durante uma semana. Vamos ver o que acontece. Eu já sei o que vai acontecer. Já sabe. Vai ter que marcar uma consulta lá para... É só a gente dosar os fatores inflamatórios e é isso, né? A gente passa a ter uma doença inflamatória sistêmica. Então, o organismo fica todo... Sim, porque produz radicais livres e a gente passa a ter inflamação mesmo. A obesidade é uma doença inflamatória. O paciente que tem taxas muito elevadas tem um aumento da produção desses radicais livres, aí traz o envelhecimento precoce e o risco dessas doenças que a gente conversou, como infarto, derrame, a obstrução dos vasos da perna, às vezes com amputação, em geral associada ao tabagismo, né, outras coisas. Evitáveis, né, gente? Tirando o fator hereditário, são evitáveis. Eu agradeço que a doutora Rafaela Norbim Barcelos, mais uma vez, contribuindo conosco aqui, falando sobre saúde, alertando para o risco, né, de não se manter o nível adequado da taxa de colesterol. E vez por outra, né, doutora Rafaela, uma vez no ano, pelo menos, medir essas taxas, procurar o médico e fazer o exame, né? Sim, com certeza. Aqueles que gozam, né, de uma saúde plena, que está tudo em ordem, basta uma vez ao ano, a partir dos 30, 40 anos. Agora, se temos algum indício, como a obesidade, a hipertensão, o tabagista, o etilista, precisa conversar com o médico e provavelmente vai ter que fazer isso em intervalos, às vezes mais precocemente, em fase mais jovem da vida, e em intervalos mais curtos. Procure um especialista que ele vai ter a resposta. Vai dar orientação. Exato. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Tá joia. A você que nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. Você de Linhares e região, não deixe de compartilhar, de participar conosco no nosso canal no YouTube, aliás, no facebook.com/TVC Linhares e rever todo o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação está aí mais uma vez, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.